das forças empresariais de Alagoinhas. Temos o Zé Carlos aqui e a grata satisfação de receber o Reinaldo Barreto. Bom, meus caros, todos sabemos da situação, o risco iminente que temos de, por assim dizer, perdermos a nossa maior riqueza e o que é indispensável para a vida de todo e qualquer ser, que é a água. Nós estamos literalmente sentados num dos maiores aquíferos já descobertos e podemos estar em pouco tempo morrendo de sede em frente ao mar. De que adiantará a abundância sem a qualidade? Isso por pura omissão e irresponsabilidade daqueles que têm o dever de preservar, até porque um bem de uso comum, ninguém vem a querer acreditar que é infinito, porque não é. A água é um recurso finito e surge um movimento forte e necessário. Água pura para sempre. Apuras. E para falar um pouco sobre isso, temos aqui os dois representantes já citados e o Zé Carlos está, na medida do possível, mais presente aqui conosco. Eu vou lhe pedir licença para iniciar com o Barreto, porque é muito difícil termos essa sorte de tê-lo na bancada. Reinaldo Barreto, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marconi. Eu gostaria de iniciar essa fala agradecendo a Cacau a gentileza da sessão, disponibilizando esse espaço para que a gente pudesse levar conhecimento da sociedade alagoense desse movimento denominado Apuras. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse movimento ao longo dessa entrevista. Quero também dar o bom dia a Dionísio, Evaldo, agradecer a Zé Carlos, um dos representantes das entidades gestoras, presidente da Associação Comercial, que está aqui conosco, acompanhando no estúdio, e dar também um bom dia aos ouvintes da rádio. Pois não, Marconi? Bom, esse movimento, como eu disse, eu fiz uma espécie de preâmbulo do que nós iremos tratar aqui, nasce da necessidade do uso consciente deste recurso mais do que necessário e principalmente para que soluções sejam encontradas, medidas sejam tomadas no sentido e com a intenção de preservar o que nós temos de mais precioso e indispensável, e que em função da irresponsabilidade ao longo dos anos, irresponsabilidade essa inaceitável por parte de quem tem a obrigação de investir na preservação e qualidade da água, nós estamos hoje diante de uma realidade triste e de uma verdadeira bomba em todos os sentidos. Lógico que isso e alguns outros elementos isso se tornou a motivação real para esse movimento. Quais são as ações que você já tem planejadas e como isso será operacionalizado? Me permita, Marconi, eu acho importante que as pessoas compreendam e entendam como surgiu efetivamente a vontade, o desejo de se criar esse movimento, que foi apresentado por minha pessoa aos presidentes das entidades que compõem as forças empresariais. E eu entendo que esse movimento surge a partir do eco das vozes que já passaram por essas emissoras, o Juscelio Carbo, o Radiovaldo Costa, Pastor Lins, e todos esses clamores que ficam ecoando na sociedade começa a gerar um temor, um incômodo. Como você bem colocou, a água é o nosso maior patrimônio. Então, as forças empresariais, entendendo que era necessário que esse assunto saísse da esfera tanto política quanto jurídica, porque até então nós percebíamos e começamos a fazer algumas pesquisas nesse tema e fomos nos deparando com situações que foi nos incomodando e nos preocupando enquanto cidadão. Percebíamos que o assunto era tratado pelo próprio secretário de Serviços Públicos como questões políticas. Inclusive, nos preocupou muito a nota que foi emitida pela própria prefeitura no dia 24 de fevereiro,
em que o secretário tratava nessa nota de supostas irregularidades, a questão de como estava o aterro sanitário já àquela altura, que já é um lixão do conhecimento de todos, e ainda assim o secretário tratava nessa nota como supostas irregularidades. Então, a partir daquele momento, nós percebemos que havia vamos dizer, uma falta de conscientização por parte do poder público, de fato, do risco em que estava sendo colocado o nosso lençol freático. E a partir do momento que começamos a fazer as investigações do ponto de vista do que existia de fato no lixão, nos preocupou mais ainda. Então fizemos algumas fotografias, solicitamos algumas análises e percebemos que era o momento, era inadiável que a sociedade civil organizada fizesse ver ao poder público o fato de que o aterro sanitário não podia ser tratado como uma política de menor interesse. Eu nesse trabalho que fizemos, e é importante até que se diga, quando nós criamos esse movimento Apura, chamamos para compor esse movimento somente entidades representadas, exatamente para que tirasse esse foco da questão do viés político. Convidamos para compor o movimento Apuras entidades como o CREA, a OAB, a Faculdade Estácio, a Faculdade Santo Antônio, a Faculdade Santíssimo Sacramento, a UNIRB, a UNEB, a UAMA, o FADES, as lojas maçônicas Caridade e Sigilo, Obreiro da Fraternidade, 25 de dezembro. Então, todas essas entidades se predispuseram a estar conosco nessa caminhada, porque também entenderam da necessidade de formar a opinião pública no sentido de mudar o padrão de consciência. Então, o trabalho da Apuras, Marconi, vai ter esse compromisso de levar ao poder público a necessidade de ser uma política de governo, não só nessa gestão, como em todas as outras. Nós vamos estar, as forças empresariais, imbuídas do propósito de estar demandando do chefe do executivo que o cuidado com o lençol freático, o cuidado com o aterro sanitário seja de fato uma prioridade de governo e não questões casuísticas. Eu até quero parabenizar o Tássio, o secretário de Planejamento, que no plano estratégico colocou de forma bem cuidadosa ações ao longo de todos os próximos 3 anos, mas na verdade é muito difícil que isso se concretize se todo o secretariado, e aí eu falo de fazenda, falo de infraestrutura, porque também, não defendendo, mas sei da dificuldade de se implementar isso, o secretário Haroldo teve e tem, evidentemente, isso vai se mostrar ao longo do tempo, uma dificuldade de fazer implementações necessárias se não tiver dotação orçamentária. Nós estamos falando da necessidade concreta de recurso, de dinheiro, e aí precisa que haja vontade do gestor público, do chefe do executivo, disponibilizar recursos para que sejam feitas essas mudanças. Então, o objetivo do Apuras é nesse sentido. Primeiro, de levar essa consciência a toda a estrutura de poder, né, para que perceba a necessidade de realmente tratar a água como deve ser tratada. Alagoinhas, por ter a segunda melhor água do planeta, não pode ter no contraponto o aterro sanitário ser tratado como lixão. Então, nessa primeira ação do Apuras, é focar e trabalhar para que de fato seja feito o mais rapidamente possível essa readequação do aterro, que a Alagoinhas volte a ter, inclusive, o aterro premiado, como já teve no passado recente. Eu aí já colocando o Zé Carlos também, Zé Carlos na conversa, bom dia. O que se tem noticiado e que de fato é verdade, por exemplo, o atual secretário, o Arnoldo Aze, ele já está há tempo mais do que suficiente para que o resultado não fosse o que nós estamos vivenciando agora. É lógico que essa dotação orçamentária ela é extremamente necessária, sem a qual não dá para fazer absolutamente nada. Mas o que outrora foi um aterro controlado carecia no mínimo de manutenção, de responsabilidade
para que aquilo não se transformasse no que hoje se transformou. É lógico que esse movimento, ele é fundamental e nós estaremos não só abrindo espaço, mas caminhando junto com vocês, até porque é de interesse de todos nós, mas também não deixaremos, aí eu já estou falando pela rádio, não deixaremos de cobrar das autoridades competentes a responsabilização daqueles que colaboraram com omissão ou com incompetência ou ambas as coisas para que isso se tornasse essa triste realidade. E tanto o atual secretário, que já veio de outra gestão, e aí nada pessoal contra a B ou C, estamos falando da figura pública, daquele que teve e tem ainda, já até porque permanece, a obrigação, é uma função, uma das suas funções, principalmente falando, se é que cabe o termo, cuidar daquilo. Então, o ex-gestor, o ex-chefe do executivo da cidade, ou o prefeito anterior e o atual secretário, porque foi secretário também, precisam ser responsabilizados pelo que se transformou. Mas é claro que isso é uma outra discussão, isso é num outro momento. Falando especificamente deste movimento, vocês veem curto, médio ou longo prazo as primeiras ações para que o que está sendo desenvolvido dentro desse movimento comece a tomar forma, comece a dar resultados positivos? Bom dia a todos, bom dia a Cacau, a Marconi. Eu gostaria de agradecer a presença de Reinaldo, que era uma pessoa que estava adormecido, um gigante que estava adormecido, e a necessidade fez com que ele se colocasse à disposição do movimento. A princípio, o movimento está procurando resolver as questões emergentes, que são de grande importância para o município, como Reinaldo já disse, que a nossa riqueza é a água, então nós temos que cuidar da água. A questão do secretário, o secretário, ele se coloca como algumas dificuldades financeiras na questão de resolver o problema do aterro. O movimento vem justamente para dar essa sustentabilidade ao secretário e à prefeitura, para a prefeitura resolver as questões. E Reinaldo, como coordenador do Apuras, ele tem um calendário de quando, de o que a prefeitura pode fazer e quando a prefeitura vai fazer, e haverá um acompanhamento desse processo ao longo do tempo. Ok, bom dia a todos. Já tem gente parabenizando, né, a entrevista, Cacau, até porque a gente fica feliz de perceber que a população, de modo geral, já começou a entender, né, esse propósito da 93 FM. Um amigo nos dizia, porque a questão do lixão tem solução. Dá até para você ganhar dinheiro. Ao contrário, o município está investindo indevidamente. Quer dizer, ali tem interesses financeiros por trás. Ninguém está preocupado com a solução do problema para não afetar o lençol freático. Estão preocupados em ganhar dinheiro, o que não acontece nessa mesa redonda aqui. Mas eu quero interromper vocês, porque o Juscelio está atentamente ligado nessa entrevista e vai participar agora. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Dionísio, bom dia a todos aí da emissora, o meu bom dia à Força Empresarial, que eu insisto em chamar a Força Empresarial. Eu entendo que as forças empresariais se enfraquecem da ideia de unidade quando fala a força. Eu pensei muito se deveria interagir com essa entrevista, ou nesta entrevista, porque a Força Empresarial vê o político como um câncer. Mas como citaram meu nome, eu digo isso porque eles disseram logo e dizem enfaticamente que não quer político na história. Eu, como não me considero político, nunca exerci cargo e meu nome foi citado, e eu achei por bem fazer uma intervenção. Pois bem, primeiro parabenizar eles, talvez pela primeira vez eu estou vendo uma intervenção de fato de quem deve ter interesse na cidade em se preocupar com coisa errada do poder público, pela credibilidade, pelo respeito que eles detêm na cidade. Mas eu queria chamar a atenção do grupo
que não basta criar uma sigla, não basta uma reunião com o prefeito, para que lá o prefeito na frente deles disser: nunca na história do aterro sanitário houve investimento de 3, de 4, de 5, de 6 milhões de reais. Chega! Não se pode simplesmente barrar um problema tão sério como esse, com a mentalidade tacanha e mesquinha do gestor, querendo dizer que está tratando aquele assunto, levando a sério pelo volume do recurso gasto. E eu estou vendo que isso pegou, porque a força empresarial está falando a mesma coisa que o poder público tem falado por muito tempo: problema é dinheiro, problema é dinheiro. O problema não é dinheiro, muito menos contratar uma empresa que possa ter a capacidade técnica do suprassumo da sua tecnologia em aterro sanitário. Eu venho dizendo há mais de 3 ou 4 anos, problema do aterro sanitário não é contratar uma empresa, nem muito menos dizer que vai investir ali milhões. É a empresa que chegar para fazer a execução do aterro, saiba o que vai fazer. Não quero aqui descaracterizar a empresa que não ganhou licitação porque foi contrato de emergência. Mas o problema do aterro sanitário de Alagoinhas e a complexidade que pode dar nosso aquífero não está no lixo espalhado, não está naquela visão que esses órgãos todos que foram citados aí pela palavra da força empresarial possa ver ruim aquela fotografia ruim, aquela poluição visual. O problema do aterro sanitário de Alagoinhas, o volume de chorume que está sendo produzido e pode complicar o lençol freático de Alagoinhas está na célula B. Eu estou dizendo isso há muito tempo. Qual é o problema da célula B? O prefeito Paulo César, que aí foi muito mais grave do que hoje, passou o aterro sanitário de Alagoinhas no último ano da sua primeira gestão para uma empresa privada, fez uma concessão pública. Isso não passou pela Câmara de Vereadores, isso não passou por nenhuma audiência pública. E o que é que essa empresa que chegou de imediato criou um valor para que a Alagoinhas, se precisar, imaginem bem que desgraça, para a Alagoinhas usar o equipamento público dela, passou a pagar a essa empresa 200 mil reais por mês. Esse aterro foi tomado da Secretaria de Serviços Públicos, que na hora era Roberto Torres, que era secretário, passou para o comando da confiança do prefeito, que era Sônia Fontes, e ela contratou um amiguinho para tomar conta do aterro. E qual é o problema? Até aí só escândalo. Mas qual é o problema maior? É que essa empresa, que tem tanta capacidade igual a essa que está agora aí com o Joaquim, simplesmente passou a patroa, regulamentou uma parte do terreno e fez ali em cima a célula B. Gente, uma célula para ser construída, ela tem que ter o seu fundo claro, porque senão o acúmulo do lixo produz um chorume e aquilo ali é que desce. Não é o lixo que está lá espalhado nessa bobagem que o prefeito falou, que a chuva, não, aquilo ali não é chorume, aquilo ali é um lodo. Vai descer simplesmente para outro lugar mais baixo, a chuva que cai sobre aquele lixo espalhado. O problema é o lixo que essa empresa que chegou aí não sabe que aquela célula não tem. A célula, eu dou esse exemplo direto, foi colocado 1 metro de cerâmica e ela foi compactada. Quando chegou em cima estava igual um prato de louça. E aí sobre esse prato de louça foi construída a célula A. A célula B está construída no... Então, em resumo, para não falar amanhã toda, não importa dizer que vai gastar milhões, não importa uma reunião levando técnicos com a força empresarial. O que a força empresarial precisa colocar os técnicos é dizer, fazer uma nova célula e dali colocar também um lixo novo e mais o lixo que está todo espalhado ali. Não fazer maquiagem pura. Não fazendo isso é cansar a força empresarial com essa empreitada e a coisa ficar bonitinha, maquiada
e o lençol freático comprometido da mesma forma. Então, se o problema da força empresarial é resolver o problema do lençol freático combinado e não da publicidade de que de fato está tomando providência, que ir a fundo, tem que o que é que fazendo essa empresa no aterro, porque eu já a 93 mandou um repórter para lá para entrevistar o encarregado da empresa que ganhou a licitação, está com o contrato sem licitação, e a pessoa da 93 que foi lá me disse: Juscelio, o gerente lá da empresa não entende nada, não sabe nem o que é que vai fazer. Então não basta esse oba-oba, não basta esse blá-blá-blá e a coisa continuar, porque o lixo que está espalhado ali não produz chorume de imediato. Quem está produzindo chorume desde a época de Paulo César é a célula B, que teve compactação, que está numa altura de mais de 4 ou 5 metros de altura. É só mandar escavar uma parte da célula B que vai encontrar nada, nem lona forrada, nem compactação fundo. Aí contrata uma empresa de nome, o prefeito diz que está gastando bilhões, e aí todo mundo aceita como se isso estivesse resolvendo o fato em si. Então a minha entrevista vai nesse sentido. Primeiro, parabenizar a força empresarial. Pela primeira vez eu vi se interessar o Reinaldo Barreto, que disse que foi o líder nessa história, mas que infelizmente quem fez a grita não fui eu, que sou político. Radiovaldo pode se considerar, porque eu venho falando isso há 3 ou 4 anos e não tenho nenhum interesse em voto. Para mim, Alagoinhas está acima disso tudo, mas quero dar, perdoe até a imposição da minha voz, mas quando a coisa chega a tomar uma reunião, o prefeito bota técnicos para dizer o volume do investimento está sendo na Lagoa da Cavada, um volume de lodo horrível, de esgoto, entrando para contaminar uma água que fizeram uma lagoa, e a água brota, a água suja ali como a nascente, e todo esgoto está ali contaminando a água daquela nascente. E qual a providência da gestão? Vamos gastar 8. Isso não é a solução. A solução é de fato ver o que é que está sendo realizado, o acompanhamento da obra, e eu acho que isso deve estar sendo feito, já que tem tanto escola, tanta faculdade, tanta universidade na história. Tomara a Deus que de fato seja desmanchada a célula B, que me leve a sério a minha palavra, que olhem se a célula B, o volume de chorume, o maior veneno é produzido pela humanidade no planeta. Olhem o volume que a célula B está produzindo de chorume, e essa é a providência que está sendo tomada. Parabéns à força empresarial. Marconi William. 7h25, Juscelio, muito obrigado como sempre pela sua participação, sua intervenção. Enfim, infelizmente a qualidade da ligação não estava das melhores. Enfim, voltando para aqui, qual a visão dos senhores com relação às colocações de Juscelio e as demais considerações a respeito do movimento? Marconi, muitas das coisas que o Juscelio colocou com muita pertinência, ele é um conhecedor da área e nós entendemos a preocupação e esse estado de angústia, né, que aflige a todos nós, alagoenses. Os próximos passos, que é importante que se diga isso, nós tivemos uma reunião com o prefeito e alguns dos secretários e ficou acertado que aproximadamente final de maio nós estaremos promovendo um grande encontro do Movimento Apuras, quando será lançado oficialmente isso para a sociedade, juntamente com o poder público, e nesse encontro previsto para final de maio, início de junho, a prefeitura estará apresentando um cronograma de adequação do aterro sanitário. E nós entendemos, assim como também o secretário Arnoldo nos deixou transparecer, como o prefeito também, que estão de fato entenderam, porque é muito importante essa palavra consciência, efetivamente, que as pessoas passam a ter a partir de determinadas informações que recebem. Eu particularmente, eu
evidentemente que é uma visão, pode até ser uma visão ingênua de minha parte, mas eu confio e entendo que está existindo um processo de mudança de comportamento de consciência do poder público, e nós acreditamos que nesses 60 dias, conforme foi um apelo das forças empresariais, o poder público vai estar entregando para a sociedade um cronograma com data, com definição de prazos para adequação, construção emergencial, como está sendo feita agora, e depois, na sequência, a construção da terceira célula, essa escavada, impermeabilizada, fazendo as coisas da forma como deve ser feita. Todo esse cronograma, existe um compromisso do poder público de estar apresentando à sociedade nos próximos 60 dias. Então, eu acredito que seja um outro grande momento, um grande encontro em que existe o compromisso do prefeito, né, que demonstrou essa sensibilidade. Eu acredito, confio que vai acontecer esse encontro, e estaremos de volta para falar efetivamente se as coisas estão acontecendo ou não. Eu quero agradecer a vocês. Reinaldo, antes de você encerrar, muita gente parabenizando a iniciativa da rádio. Sempre é bom que a população entende qual é o objetivo do nosso jornalismo sério, com interesse na solução dos problemas de Alagoinhas. Eu gostaria de agradecer a 93 pelo espaço, e nós estamos caminhando. Então eu acredito que nessa caminhada nossa a gente vai ter, a gente tem a certeza que vamos obter sucesso nessa nossa caminhada. E contem conosco também.